Muito bem, vamos lá então. E agora o Fernando Haddad comentando o assunto. Ele foi questionado sobre isso durante uma sabatina ao jornal Folha de São Paulo, Portal UOL e o SBT. O petista foi liso, disse que nem que sim, nem que não. Isso porque, segundo ele, é a justiça que vai absolver o ex-presidente. Ainda sobre Lula, Haddad disse na entrevista que ele é um grande conselheiro e que terá papel de destaque em um eventual governo. O ex-prefeito de São Paulo falou também sobre outros assuntos. Defendeu, por exemplo, punição para delator que mentir, criticou a concentração da mídia nas mãos de algumas famílias e não descartou o apoio de Ciro e do PSDB num eventual segundo turno. Vera, o que você achou da sabatina, da entrevista do Haddad, hein? O Haddad hoje é um candidato tutelado, né? Um candidato que é intelectualmente muito vaidoso, alguém que gosta de se regozijar dos seus talentos acadêmicos, de ter vários diplomas em disciplinas variadas, mas que aceitou hipotecar tudo isso, penhorar tudo isso na bacia das almas do lulopetismo. Então, ele hoje é alguém tutelado, é uma pessoa teleguiada pelo Lula, a ponto de a Gleisi Hoffmann, que é alguém intelectualmente muito mais incapaz que ele próprio, dizer o que ele deve, o que ele não deve fazer, o que ele vai e o que ele não vai fazer se eleito, e ele não a desmentir. Então, você tem alguém que, quando era prefeito de São Paulo, se dispunha a dizer para a Dilma como ela devia governar, o que ela fazia de errado, que atribui a Dilma boa parte da responsabilidade por não ter sido reeleito, mas que, tendo sido escolhido como o novo poste do Lula, renunciou a tudo isso, renunciou a toda a crítica anterior que fazia, a própria condução da Dilma da economia, e está se dispondo a ensinar esse papel triste, Silvio. Porque ele não diz que ele dará indulto para o Lula, mas ele tergiversa de todas as maneiras, como a dizer que o Lula será solto por outros meios que não passem pela caneta dele. Ele só não está querendo admitir que, se preciso, ele fará isso. Por quê? Porque indultar o Lula significa admitir a sua culpa. Um indulto você dá para alguém que foi condenado e que você reconhece a condenação. Então ele diz que eles vão tentar, a ONU diz que o judiciário ainda pode rever como circular a questão, mas o fato é, o Fernando Pimentel já disse textualmente indulto, a Gleisi Hoffmann disse que o Lula será liberado e ele próprio disse que o Lula será um dos principais conselheiros e fala que a prioridade é o Lula livre. Portanto, para bom entendedor, meia palavra basta. E essa antecipação do PT, como a dizer que já ganhou e que vai fazer tudo isso, está levando uma boa parte do eleitorado que está de saco cheio do que o PT promoveu no país a ir buscar abrigo, guarida no bolsonarismo. Algo que certamente não parece razoável e nem racional, porque os dois extremos flertam com essa relativização da democracia, essa relativização das regras do processo eleitoral, questões sobre mudar ou não a Constituição de maneiras pouco ortodoxas, a falta de apoio de um e de outro, que deixou de ser um tema da campanha, deixou de se perguntar para essas pessoas com quem elas vão governar, com quem o Bolsonaro vai governar. Com o PSL e o PRTB, certamente não será. Será com o mesmo centrão que ele ataca. Com quem ele, Haddad, vai governar? Certamente não será só com o PT e o PCdoB, terá de atrair o mesmo centrão. Então, a gente tem que desmistificar o debate, tirar uma certa camada de nevoeiro que existe sobre o debate e recolocar essas questões. Com quem essas pessoas irão governar? Então, me parece que a gente está indo para um caminho muito pouco educativo, muito pouco didático da campanha, e que o risco é acordar todo mundo no dia seguinte e, como eu escrevi na minha coluna, todo mundo de ressaca tendo que pagar por aqueles que decidiram pôr o pé na jaca na eleição. Pois é, Andreas, aliás, em relação ao ex-presidente Lula, ele se referiu como um grande conselheiro e depois foi se aconselhar com ele lá em Curitiba. A Vera usou uma palavra boa, né? Tutela. Tem pouca margem de manobra o Fernando Haddad. A questão do indulto, que ele não responde, o Fernando Haddad. Ele não nega. E uma vez que ele não negue a possibilidade de dar o indulto, tergiversa, fala da ONU, uma vez também que outros entre os petistas falem dessa possibilidade abertamente, ele não pode criticar o Bolsonaro por fazer política.
Ele está dando as condições políticas, ele e o petismo estão dando as condições políticas para que o Bolsonaro, desde o leito do hospital, explore o fato de que o petista quer é tirar o Lula da cadeia. Ou não querem? O Fernando Haddad disse nessa entrevista que uma vez eleito presidente, olha que loucura, vai se aconselhar naturalmente com o Lula na cadeia se lá o Lula estiver. Como não querer que o adversário explore isso politicamente? Quem não explora? O Geraldo Alckmin. Por isso está parado onde está. O Jair Bolsonaro faz a exploração, aliás, não é de hoje, há muito tempo, tem que ser justo, perfeita, com maestria da situação do lulopetismo. E por isso está polarizando. Por isso ocupou esse lugar. Um polo foi tomado pelo Jair Bolsonaro. E aí, Madureira, já imaginou um candidato a presidente se aconselhar na cela, né? Numa sala na Polícia Federal? Imagina então se for presidente, né? Não, como você já disse, Silvia, hoje, mesmo antes das eleições, o Haddad já esteve em Curitiba, na cadeia, para pegar instruções do chefe, né? E chefe, quem tem chefe é quadrilha. Por conta da sabatina e das falas do Haddad, é inacreditável que a retórica, né, o conteúdo, basicamente, além de soltar o Lula e essa coisa arada toda, que para mim isso não é pauta para brasileiro nenhum, ele prega uma volta aos bons tempos do PT. Que isso é uma enganação. O próprio Pérez Arida escreveu um artigo, deu uma entrevista esse fim de semana, né? Isso é uma enganação terrível. Independente do Pérez Arida ser conselheiro do Geraldo Alckmin, ele é um grande economista, isso não é inegável. E as condições em que o Brasil estava, inclusive por conta do governo Fernando Henrique Cardoso, as condições da economia internacional, o preço das commodities, tudo completamente diferente, né? Essa volta aos bons tempos, isso é mais um estelionato eleitoral que está sendo pregado pelo Haddad. Isso é mais um estelionato eleitoral. Em segundo lugar, ele se recusa, ele tergiversa também, e quando se pergunta sobre a corrupção no PT, os maiores escândalos de corrupção conhecidos na história do mundo. E ele não fez, não faz e não fará nenhuma autocrítica sobre isso. Ele fala e não faz autocrítica. Aliás, com relação, né, ao fracasso retumbante do governo Dilma Rousseff, ele põe a culpa no PSDB, como se o próprio PSDB que estivesse no poder. Isso é inacreditável. A capacidade que o PT tem de modificar, transformar, de mentir, para falar a verdade, de mentir, né, sobre a história, é inacreditável. Mostra que é um partido de gente sem escrúpulo, porque só um intelectual sem escrúpulos é realmente capaz de abrir mão de todo o seu conhecimento, do seu estudo, para se submeter, né, a ser dirigido por um cara como Luiz Inácio Lula da Silva. E só fazendo um adendo, Silvio, nessa questão da Lava Jato, tem um gatilho bem perigoso na fala do Haddad, que é quando ele diz: nós vamos mudar a lei para que os delatores mentirosos passem a pagar. Aqui nesse programa a gente sempre apontou que a delação tem que ser acompanhada de prova, que ela não pode valer ela só pelo valor de face. Porém, esse ataque que ele faz à delação premiada tem o intuito de fornecer o arcabouço teórico para soltar o Lula e soltar todo mundo, esvaziar delações ainda potencialmente danosas e lesivas ao PT, como a do próprio Antônio Palocci, e já criar um caldo para que os outros partidos que também têm problemas na Lava Jato e que também sofrem nas mãos de delatores, se juntem no barco petista tão logo acabe a eleição. Ou você tem alguma dúvida que Ciro Nogueira, Renan Calheiros, Romero Jucá estarão no governo caso o PT vença? Então tem toda aí uma engrenagem sendo montada para que aquele cavalo de pau que se tentou dar na Lava Jato lá atrás volte com força total depois das eleições caso o PT vença.